Olá pessoal, bom dia a todos. Conforme eu já tinha falado, né? Fazendo aqui uma experiência com o PowerPoint que eu vou colocar no grupo de vocês e que serve de base para que vocês façam a primeira tarefa colocada no AVA lá na nossa plataforma no portal, tá certo? Esse conjunto de slides ele visa discutir um pouco a respeito dos conceitos de arte, visto que a gente não pode falar apenas sobre um conceito. A gente sabe que a arte ela é um conceito que esteve aberto durante toda a sua criação, desde o tempo dos egípcios, e que ela só veio a ser formalmente conceituada a partir do século XV com o Renascimento, mas que historicamente já foram feitas discussões, como vocês devem estar sabendo, através da disciplina de estética. Então, esse conjunto de slides visa nós debatermos um pouco sobre alguns teóricos, algumas ideias básicas a respeito desse conceito. Tá certo? Vamos em frente. Então, conforme o que eu tinha falado, né? O conceito de arte nunca é um conceito fechado, porque a cada vez que os artistas propõem novas obras, que se cria uma revolução, que a história se apresenta como mutante e aí, portanto, a estética se altera, esses conceitos são, obviamente, revistos, né? Da Grécia para cá, muita coisa foi alterada e, portanto, esses conceitos naturalmente também foram alterados. Nesse conjunto de slides nós vamos ver 3 momentos, ok? Desse conjunto de muitas ideias, de muitas possibilidades daquilo que nós chamamos arte ou obra de arte. Vamos em frente. Então, o primeiro filósofo, tá certo, que nós vamos conhecer é um filósofo francês chamado Michel Dufresne, e que ele vai dizer que a arte, tá certo, a obra de arte, ela precisa participar, ou ela precisa ter em si 4 domínios, ela precisa participar, portanto, de 4 existências, por assim dizer. O primeiro domínio que ele chama essencial é o domínio material, ou seja, a obra de arte ela é composta de um material, né, escolhido previamente pelo artista, que vai dar a sua primeira característica. Por exemplo, é uma escultura de metal, é uma escultura de cerâmica, é uma pintura com óleo, tinta óleo sobre tela, enfim, um objeto feito com plástico, um objeto feito com tijolos e por aí adiante. Então, a primeira instância de uma obra de arte, né, se vocês forem fazer uma análise do que ela é feita, né, tecnicamente falando, seria a técnica em si da obra, ok? O segundo domínio, também nesse slide, é o domínio sensível, o que é quase obviamente decorrente do primeiro. Cada vez que você escolhe o material, você oferta ao observador uma certa maneira dele captar, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com pintura, tinta sobre tela, os meus olhos vão ser chamados para poder usufruir de maneira perfeita, de maneira exemplar, aquela obra. Se eu estiver trabalhando com um material mais interativo, talvez eu precise dos meus olhos, do meu ouvido, das minhas mãos, né? Se eu estiver trabalhando com o som, eu preciso dos meus ouvidos. Uma obra de arte sonora, uma música, ela não pode ser entendida, compreendida sem o auxílio da audição. Então é justamente isso. O material, ele vai determinar de que maneira o nosso corpo vai reagir para poder usufruir essa obra. Aí do lado direito do nosso slide eu coloco um exemplo aí de uma artista que eu gosto muito, que é a Adriana Varejão, e que ela faz uma série de releituras conceituais em cima do barroco. O barroco foi, por assim dizer, o nosso primeiro estilo estético, né? Chegando através da herança dos portugueses. Então ela vai e recupera um pouco desse imaginário contido nos azulejos, né? E ela coloca por detrás desses azulejos uma série de vísceras que são feitas com materiais plásticos, com espumas, né? Com um efeito de se causar um certo tipo de asco. O conceito é quase óbvio, né? A gente sabe que por detrás da beleza do que é a herança visual portuguesa, nós temos também as tragédias advindas da colonização, por exemplo, com a escravidão, né? Com os navios negreiros, com a dizimação dos índios, com
a catequização, que implica, né, na substituição da religião própria dessas culturas anteriores à portuguesa pela cultura católica. Então foram uma série de coisas que podem ser ditas não tão boas. E ela quer demonstrar isso através dessa técnica. Ela utiliza o azulejo juntamente com outras materialidades, com outras técnicas, dando essa impressão como se aquilo estivesse vivo, né, escorrendo, né, sanguinolentamente pela parede, brotando, né, aos nossos olhos, quando nós temos noção de que aquela beleza não é só a beleza. É uma história também de muita luta, de muita guerra, de muita violência, de muitos, né, conflitos. É isso. Então, o material é o suporte, ou seja, a técnica, e a sensibilidade é como nós precisamos conseguir ler essa obra. Nesse caso é com a visão, com o tato. Algumas obras são interativas e, né, talvez algum tipo de odor, não sei. Enfim. Não esqueçam esse nome, Adriana Varejão, vale a pena pesquisar mais imagens. Então, o terceiro domínio seria o domínio representativo, tá? Quando a gente liga o domínio sensível, que é aquele como nós percebemos a obra junto ao material, a obra ela começa a falar para nós, né? Ela sempre fala alguma coisa que cada um de nós vai interpretar de uma maneira diferente. Se eu ver, por exemplo, uma obra que é feita toda com material metálico, né, pintada de prata, eu vou pensar em tecnologia, vou pensar em contemporaneidade. Mas se eu vejo uma obra de arte de barro, né, sem pintura, eu vou pensar na cultura indígena, em povos naifes e por aí adiante. Então, cada obra ela vai dar uma série de informações que nós vamos ler de maneira particular, tá certo? Daí a beleza da arte, cada um de nós tem a possibilidade de interpretá-la da forma como nós temos o nosso imaginário constituído. E aí chegamos, portanto, no último domínio, que é o expressivo, né? A criação da obra de arte, depois de estar realizada, ela vai estar aberta. Cada um de nós vai interpretá-la de maneira diferente, coincidindo com a intenção do artista ou não. Isso tem criado alguns entraves na história da arte, né? O artista pensa uma coisa, planejou uma coisa e a gente vai interpretar de outra maneira. Mas isso vai acontecer sempre, porque nem sempre a gente tem capacidade ou a chance de conversar pessoalmente com o artista. Aí ao lado, por exemplo, nós temos uma obra de um pintor abstrato russo, já falecido, participou da Bauhaus, foi professor, chamado Vassily Kandinsky. E ele foi o primeiro a propor obras de arte abstratas, né? Ele fez aí uma composição na qual ele se utiliza de planos de cor, de linhas, né, sinuosas, retas, mas que não tem necessariamente a representação de uma paisagem. Ela não representa uma coisa que nós possamos dizer, olha, é um cavalo branco, é uma paisagem de praia. Não. Cada um de nós vai ler essas informações de cor, de textura, à própria maneira, né? Na bolinha azul que tem um centro à esquerda da obra, com uma elipse, eu penso na rotação da Terra, porque eu adoro astronomia, mas outras pessoas verão outras coisas, né? Então, esse é o caráter expressivo da obra. Cada um de nós vemos a obra de uma maneira própria, ok? Nessa segunda parte, a gente viu agora há pouco, né? As teorias referentes àquele filósofo Michel Dufresne, onde vimos 4 domínios: o material, o sensível, o representativo e o expressivo. Eles são todos coordenados entre eles e um dá origem ao outro, né? Nessa tabela, que é proposta por uma... Eu esqueci o nome dela agora, meu Deus do céu. Wendy Beckett. Ela vai fazer uma separação dos tipos de obras de arte segundo o meio e segundo o espaço e o meio. É muito tranquilo de compreender. Vocês acompanhem comigo aí, existem algumas colunas e algumas linhas. Segundo o meio, ou seja, segundo o material, segundo o domínio material, nós temos as obras de arte visuais, que são objetos que são percebidos pela visão, na dimensão sensível, né? E que tem como exemplos, por exemplo, o desenho, a fotografia, a arquitetura, a escultura e a pintura. Então são obras de arte que têm a visão como princípio para ser usufruída. Segunda obra de arte, tipos de obras de arte auditivas.
todas as formas de música, né? Que vão chamar a nossa audição para ter a sua percepção realizada. Obras de arte verbais, qualquer forma de literatura, é preciso que nós conheçamos o código, seja ele, né, por exemplo, a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa, para podermos decodificar aquela obra, né? Se eu tenho um texto numa língua que eu não conheço, eu não vou conseguir usufruir daquele livro. Confere? Então, a obra de arte verbal, ela é uma forma de arte que exige de nós o conhecimento de símbolos, né, que vão ser acessados através do áudio, se for um audiobook, através do tato, se for em libras, através da visão, se for um livro, né, para ser lido, e por aí adiante. Então, qualquer forma de literatura está inclusa na obra de arte verbal. E, por fim, as mais contemporâneas, que são as obras mistas, que nos chamam a percebê-las através de todos os nossos sentidos. O cinema, por exemplo, né? Você vê a imagem, você ouve a trilha sonora, os diálogos, você lê a legenda, você tem uma série de interações, inclusive os cinemas mais avançados em 4D, você tem o movimento da cadeira, né? E por aí adiante. Então, o cinema, a dança, o canto, o teatro, a ópera, são obras de arte mistas. E aí, segundo a classificação do meio. Uma segunda classificação que ela propõe é segundo o espaço e o tempo. As obras espaciais seriam os objetos que só existem no espaço. Elas não dependem do tempo. Elas são estáticas. O desenho, a fotografia, a arquitetura, a escultura, a pintura, elas existem no espaço. Elas não precisam do passar do tempo para poderem ser absorvidas. Entretanto, existe uma segunda modalidade, que é a obra de arte temporal. Por exemplo, a música, né? Eu preciso, obviamente, de um espaço, mas eu preciso do tempo. A música, ela só se desenvolve no tempo, assim como a dança, o canto, o cinema, o teatro, a ópera e por aí adiante. Tudo que leva tempo para poder ser usufruído enquanto obra de arte é uma modalidade de obra de arte temporal. Beleza?